Quando a gente abre o livro de Levítico, a primeira impressão pode ser de um código de leis meio distante, né? E, vamos combinar, até um pouco estranho. Mas nessa análise aqui, a gente vai olhar para o capítulo 6 de um jeito diferente. Não como uma lista de proibições, mas como um verdadeiro manual prático, sabe? Um guia sobre como uma comunidade antiga aprendia a viver em conjunto. É uma pergunta super justa, não é mesmo? Regras sobre ofertas queimadas, o que fazer com as cinzas, que panela usar, parece um universo completamente diferente do nosso. A tentação é simples. Ah, deixa pra lá, fecha o livro, fim de papo. Mas, e se não for bem assim? E se a gente fizesse algo diferente? Em vez de se perder no que parece estranho, que tal a gente virar uma espécie de detetive, procurando a lógica por trás de cada regra? É isso. Vamos tratar este capítulo como um manual de instruções, um guia que foi criado para manter a harmonia, a justiça e o senso de propósito de um povo inteiro. Então, por onde esse manual começa? Olha que interessante. Não é com rituais super complexos. É com algo que a gente conhece muito bem: conflitos. A primeira parte do capítulo lida diretamente com o que fazer quando as coisas dão errado entre as pessoas, com passos bem concretos para resolver os problemas do dia a dia. E aqui está a primeira grande sacada desse manual. Um ato de desonestidade contra uma pessoa não era só um problema particular entre dois indivíduos. Era visto como uma rachadura na fundação da comunidade inteira. Uma ofensa contra o que era sagrado. A saúde social e a espiritual ali eram uma coisa só. E como se consertava essa tal rachadura? O manual apresenta um plano de ação bem claro, em 4 passos. Primeiro, confessar, admitir o erro. Depois, devolver o que foi tirado. E aqui vem um detalhe crucial no passo 3. Adicionar 20% a mais como compensação. Isso era um jeito de reconhecer que o dano ia além do valor material, né? Tinha quebra de confiança. Só então, no último passo, a pessoa buscava a reconciliação com Deus através de uma oferta. Depois de falar sobre consertar as relações entre as pessoas, o manual nos leva para o coração pulsante da comunidade, o altar. E é aqui que a gente encontra uma das imagens mais poderosas e exigentes de todo o texto. A ordem é essa, direta, repetida e absoluta. Não era um fogo qualquer que se acendia só na hora dos rituais. Era para ser uma chama perpétua, um ponto focal que deveria estar sempre ali, dia e noite. Imagina só a dedicação e a disciplina que isso exigia. Mas como é que eles faziam isso na prática? Pois é, não era uma tarefa simples, não. Havia uma rotina rigorosa, quase uma coreografia sagrada. O sacerdote começava o dia com roupas específicas só para lidar com as cinzas. Depois, trocava de roupa para levar aqueles resíduos para fora do acampamento. E o mais importante, toda santa manhã, sem falta, ele tinha que alimentar o fogo com lenha nova. Cada passo era deliberado, cada movimento tinha um propósito. Mas por que todo esse trabalho? Bem, o fogo era um lembrete físico, visível e constante. Para aquela comunidade, ele representava a presença divina sempre acessível e, ao mesmo tempo, o chamado para uma devoção que também devia ser contínua. Não só um evento de vez em quando, mas um compromisso de todo dia. Uma ideia que, se a gente parar para pensar, ainda ressoa de muitas formas, não é? Agora, o nosso manual de instruções entra num território fascinante. A comida. Sim, porque uma parte das oferendas servia de alimento para os sacerdotes. Mas, como tudo nesse guia, isso vinha com um conjunto de regras bem específicas. Essa tabela aqui mostra muito bem como os detalhes importavam. Olha só a diferença. A oferta que um sacerdote fazia por si mesmo, ali na primeira coluna, era completamente consumida pelo fogo. Era um ato de entrega total. Agora, a oferta feita pelo pecado de outra pessoa, na segunda coluna, era parcialmente comida pelo sacerdote e num lugar sagrado. Havia uma teologia profunda em cada regra do cardápio. E essa atenção aos detalhes ia ainda mais longe. A santidade era tratada como algo quase físico, que podia ser transferido. Um vaso de barro, por exemplo, por ser poroso, meio que absorveria essa santidade e não poderia ser limpo, por isso era quebrado. Já um de metal podia ser polido e reutilizado. Essas regras reforçavam o tempo todo a ideia de que se estava lidando com algo separado, especial e que exigia o máximo de cuidado. Então, a gente percorreu esse manual das regras sobre como consertar erros, até como lidar com o sagrado na vida diária.
Mas a grande questão continua. O que tudo isso, visto como um conjunto de princípios, pode nos dizer hoje? Vamos tentar destilar as grandes ideias por trás dessas leis antigas. O primeiro grande princípio é o da restauração. Para essa comunidade, um simples desculpe não era suficiente. A verdadeira reconciliação exigia ação, um esforço concreto para reparar o dano e até para compensar a perda de confiança. É um princípio muito poderoso sobre responsabilidade e integridade, né? O segundo princípio, que vem direto da imagem do fogo do altar, é o da continuidade. Ele nos ensina que aquilo que é central na nossa vida, seja um relacionamento, um valor, uma comunidade, não se sustenta sozinho. Como fogo, essas coisas se apagam se não forem alimentadas. Exigem cuidado diário, uma intenção renovada a cada manhã. E por fim, a santidade. Aquelas regras complicadas sobre as ofertas nos lembram de um princípio importante: a necessidade de tratar certas coisas como especiais. Seja um ideal, uma amizade, um espaço, criar limites e oferecer um cuidado intencional protege o que é valioso da banalização do dia a dia. E ao fechar esse antigo manual, a gente fica com uma pergunta para pensar. As regras de Levítico, por mais estranhas que pareçam, tinham um objetivo claro: construir e manter uma comunidade unida. E quanto às nossas regras hoje, as escritas e as não escritas? Elas estão servindo para nos unir, para restaurar o que foi quebrado e proteger o que a gente valoriza? Ou será que, sem querer, elas acabam nos dividindo?